imbróglio que me meteram aqui, quando o único fator é a minha saúde. Não há um bem mais valioso que nós possamos ter na vida. Podemos ter 10 jaguares, podemos ter, mas a nossa saúde, aquela saúde, é impagável. Então era isso que eu gritava na altura e é isso que continuo a gritar hoje. E por isso não há forma nenhuma que eu possa suavizar os factos. Vou espremê-los ao máximo com vocês. Então estamos aqui na parte do hospital. Íamos no dia 20. E como eu dizia, no dia 20, quando fui à minha médica do hospital, eu expliquei todos os fatores que eu estava a passar. Eu não cheguei lá, ela não foi, o que é que se passa? Ela sabia. Atenção, logo a partida, a seguradora e o hospital comunicam a dizer, olha, o que é que se passa aí? Dia 20 de Abril. Dia 1 de Maio. Dia 5 de Maio. Dia 10 de Maio. E do hospital. Dia 26 de Maio. Quantas entradas e saídas é que eu tive do hospital? Vocês contaram? As datas todas. Então eu vou-vos dizer 10, 12, 15, 20, dia 1, dia 10, 6 e dia 26, 7. Dia 26 do 5 foi o dia que eu fui internado, um mês depois, aliás, mais, peço desculpa. Mas o que é que isto que eu quero dizer é que eu tive 7 idas e em todos esses momentos eu tinha consultas, explicava à minha médica que eu fazer os quilómetros que eu tinha que fazer era terrível para o meu tipo de lesão, vocês não imaginam, eu tinha que andar e depois... E como responsabilidade, quando nós estamos segurados num trabalho, temos um seguro. Se tu tens de dirigir à reabilitação, se tens de dirigir às consultas, ou não podes conduzir, ou não tens transporte, eles têm a responsabilidade civil, porque o seguro já é pago pela empresa, não? Eles não estão a fazer um favor a ninguém, é uma questão de contrato, não é? Cada empregado, e estamos todos segurados, acontece alguma situação, eles têm que tomar essa responsabilidade, e durante os meses que antecederam até à minha operação e depois de todo o processo até hoje, aí eles são os grandes causadores de toda a situação de perseguição sobre a minha pessoa, sobre a destruição da minha vida, sobre estas pessoas que são contratadas para me perseguir e para me destruir, sem sombra de dúvida, que eu sempre que passo um avião tenho que reiniciar o assunto e é-me complicado porque eu perco o meu vídeo à meada. Mas ia no dia 26, foi o dia que eu fui internado no hospital, e vamos lá ser aqui esclarecedores. Eu, para ser internado no hospital e para ser operado, tive eu que andar meses a fazer os tais quilómetros que eu fazia por semana, porque era um medo terrível para eu ir ao hospital. Eu ia ao médico, o médico dizia-me assim: você teve um acidente, a força de torção, você quando fez assim, você tem um nervo debaixo da espinha, da coluna vertebral. O que é que acontece? Você rodou a cabeça muito rápido, e ao rodar a cabeça muito rápido, você fez uma hérnia. Eu fui operado entre a C5 e a C6. Mas o que é que acontece? A hérnia que eu tinha, como eu tenho num vídeo que irei divulgar com vocês,
com essa velocidade que eu torci a cabeça e com a força que exerci sobre as borrachas, a hérnia, são umas borrachinhas entre a espinha, essa borrachinha soltou, mas eu tive um mês a ir à reabilitação que não devia fazer porque não sabiam até que ponto a borrachinha tinha saltado. E eu avisava a minha médica e a minha fisioterapeuta que depois falsificou, que está aqui, que iremos entrar nessa zona, mas eu posso, até vou fazer um saltinho só pelo prazer a minha fisioterapeuta falsificou diversos dias depois, quando chegámos ao final eu fui operado, porque era o princípio, imagina, eu estava a fazer, eu urinava na cama, como ainda, hoje eu tenho perdas de urina, mas na altura eu urinava na cama, eu logo depois do acidente, no dia seguinte ao acidente, comecei a urinar da cama, deixei de dormir, como eu dormia, eu nunca mais dormi, não, mas são horas, imagina, eu diariamente, eu dormito. Hoje consigo, de um determinado não, derivado às drogas que me meto aqui e às porcarias que mesclas que me façam. Mesmo depois do dia do acidente, e era uma das coisas, eu tomava diazepam, eu tomava morfina, que está aqui também exemplificado, e essa medicação estava comprovado que não me fazia o efeito que devia fazer com os miligramas que eu tomava. Porquê? Porque a minha lesão mexeu com o esforço que eu fazia para ir à reabilitação, com o esforço que era. Eu tinha que depois podia na rua, como eu vos disse, eu tinha que ir para trás para a frente e eram 17 km por dia, 3 vezes por semana, 17 km dava cerca de 96 km. Isso foi um esforço tremendo sobre a hérnia em si. E aí se meteu o piorar da lesão. E o que é que acontece com o tipo de lesão, com a lesão e com a médula? Eu vou-vos dizer uma coisa, a médula espinal, eu próprio sou ignorante, hoje já não, peço desculpa, eu era ignorante. Se eu não tivesse o meu acidente, se eu não tivesse a minha lesão, eu jamais saberia o que é a médula espinal. E posso-vos garantir uma coisa, nem nos livros vem a explicar tão bem o que é a médula espinal, porque eu que hoje sofro dessa lesão neste determinado sítio, não sei explicar os sintomas, sei-vos dizer os sintomas, mas o incrível que é, por exemplo, há 2 dias eu estava coxo, saía de casa a coxear, porque com o frio a médula, os nervos pressionam a médula, eu já ando assim, mas tenho mais sensibilidade à luz, custa muito mais fazer assim, as cores vermelho, verde, cores vivas lesionam-me completamente, rapidamente canso-me, o tempo mudou, está calor, abriu, estou muito mais leve, já consigo andar mais direito por mais tempo, não tenho, as dores são crónicas, desde o primeiro dia do meu acidente tenho um tipo de dor situada entre a parte do final imagina que é C7 até à C4 e entre esse espaço aí há uma dor que me acompanha desde o primeiro momento e que quando era falado com a minha médica e com outros médicos era derivada à força da rotação. Quando fazes assim com a força que eu tive o acidente, significa o que é a médula? A médula é o cérebro do resto do corpo, cientificamente falando, é um receptor, os neurónios enviam impulsos para o corpo e agora estou a mexer-me. E a médula transmite, braço esquerdo, sabem, mão direita, esse pensamento passa através da médula e a minha médula estando lesionada, se estiver a trevoar, eu não consigo coordenar. Mas por outro lado, como eu vos disse, se estiver tempo de inverno e de chuva e coisa, consigo ver muito melhor de noite e digo-vos muito melhor de forma assombrosa, apesar de ficar mais fechado e ser mais doloroso, tenho alguma perda, que isso também aconteceu desde o primeiro momento, de sangue nas fezes. A urina é constante, tem que ter claro, não é uma coisa de bebê, mas é perda. Então estes são os fatores que levam, quando aconteceu o meu acidente, eu deitei sangue do nariz, como eu vos disse, e desde a primeira vez que eu fui ao hospital e que eu disse os sintomas, não é? Foi-me feito um diagnóstico, e o diagnóstico ficou-se logo pelo primeiro,
Primeiro era uma cervicologia, mas eu com a minha médica desenvolvemos logo, porque uma pessoa que deita sangue através das fezes ou na urina, uma pessoa que deita sangue derivado àquele trauma, o médico, se eu lhe vou contar o que eu vos conto a vocês, o médico tira logo o seu diagnóstico. E depois eu tive exames que foram feitos, que comprovaram tudo aquilo que falávamos. O importante é que antes de toda esta situação chegar à corte, eu, quando fui dia 17 à minha primeira consulta na seguradora, a minha médica dizia-me logo, e qual tinha sido o primeiro diagnóstico? A velocidade foi fundamental, porque eu não vi o ferro. Então, o ferro estava invisível, e ao não ver o ferro tornar-se invisível, imagina, uma coisa é quando tu vais bater num sítio e tu apercebes-te que vais bater ali. Então há um alarme interior e tu próprio já reduzes. Eu, no meu caso, eu não vi o ferro. Então eu entrei a fundo e ouça vocês, eu não gosto de pensar no dia em si, porque foi o dia mais horrível em segundos. Eu senti a pior dor, é horrível, porque eu quando faço assim, a médula, imaginem que é um elástico, ele estica, não é? Então, as suas raízes, todas nesta zona, daqui até uma parte de baixo, foram mexidas. O meu diagnóstico final, metido nessa doença que era a meliopatia cervical, a afetação, supostamente essa já ia eu fui na C5, C6, ia na C7, C8 e pronto. Percebem como se foi para baixo. E isto deu-se à força de torção. Isto eu falava com a minha médica. Só quando eu meti a empresa no tribunal, quando eu meti a minha seguradora no tribunal, eu meti a seguradora no tribunal, mas a médica continuava a mesma. O que é que vocês acham que ela ia fazer? Então eu processei a casa dela, eu estou a processar a casa dela, continuando. Tive um mês internado. Não tive um mês a passar férias no hospital. A minha situação a nível de seguradora foi sempre como baixa leve. Eu tive 8 meses a fazer tratamento e que devia ser contínuo. Então, para vocês terem só uma pequena ideia de coisa. Isto já foi uma consulta. 8 de julho, já eu tinha saído, eu saí no dia 20 de junho do hospital. Mas tive sempre consultas regulares, até me ter sido dado altas, em qual eu impugnei. Isto foi um papel derivado à data laboral, à baixa, que me foi passado. Depois fui seguido através de uma instituição pertencente à Caritas, mas o Eric, que era a pessoa que estava à frente da Caritas dessa instituição no País Basco, vamos continuar, não vou falar dessa pessoa muito, mas foi uma pessoa que me prejudicou, sem sombra de dúvida, muito, porque da mesma forma que eu falava, olha, agora vou falar que fazia-se, era meu grande amigo, que me estava a ajudar, que não custou nada, ele é basco, era como dizer, eu sou basco, eu não gosto dessas merdas, não é assim, o meu país é grande e coisa, e pronto, e no entanto por trás de mim estava-me a denunciar, a dizer à seguradora o que é que eu ia fazer, para eles depois falarem com os seus amigos poderosos e poderem me perseguir e destruir e etc. Agora vamos entrar em toda a situação relacionada diretamente com a seguradora, como eu falar. Isto foi tudo inscrito. Aliás, isto foi tudo inscrito quando eu fiz a denúncia, qual eram os motivos. Isto foi os dias que eu tinha de consulta, era dias de consulta e de reabilitação. E onde é que está? Tem aqui o MD, médica, o MD é médica e o RB é reabilitação. Então tem dia 17 de abril, claro, MB, dia 25 MB, dia 23 RB, depois dia 23 outra vez MB e dia 3 MB. Estava mal. Porque o que é que eles quiseram meter aqui? Quiseram meter aqui que eu tive um dia de reabilitação e
1, 2, 3, 4 e 4 dias de médica. Está mal. Está mal, não é porque eu queira. Porque como todo bom selfie man, que gosta da sua selfiezinha, isto foi por uma mera coincidência que isto aconteceu. Eu tirava as minhas fotos de selfie. E quando eu comecei-me a perceber um dia, olhei para este dado, eu disse, mas isto não está bem. Então, mas doutora, eu disse à minha fisioterapeuta, isto não está bem. Estes dias eu estava aqui, estes dias... Não, está bem, está. Espera aí, lá fui ao meu... E aí começou a minha merda. E eu fui ao meu telemóvel, ela disse, então dia 17, você diz-me que dia 17 do 4 foi médica. Mas e que não está aqui no dia 30, mas eu vi no dia 30 do 4, ai não veio não, pumba, tinha fotografia do dia 30 do 4. Dia 2 do 5, ai não vieste, pumba, tinha fotografia do dia 2 do 5, reabilitação. Dia 24 de abril, não está aqui marcado, ai não, está bem, não vieste, vim, pumba, reabilitação. Dia 1 de abril, ali está dia 1, está médica, e aqui, pumba, reabilitação. Dia 19 de abril, o que é que está ali? Médica, o que é que está ali? Pumba, reabilitação. E a gente começa a vir dia 19 outra vez, outra foto só para conferir. E quando a gente se apercebe que metade dos dias que estão ali não estão bem, opa, eu pergunto o que é que qualquer pessoa faria, não é? Eu comecei a dizer, eu falava com a minha médica, imaginem que a vossa médica muda como a água e o vinho. Eu falo com ela, logo nos primeiros tempos do meu nascimento, ela disse, você, com força da torção, a cabeça rodou, ninguém teve que dizer isto, rodou e um nervo do braço, por isso eu não tenho tanta força no lado esquerdo. E um nervo, o corpo é dividido por milhões de células e filamentos, sabem? E um pequeno nervo, que aquilo pode ter entralhado debaixo da espinha, mas temos da espinha, mas com o fator da hérnia, pode ter acontecido também uma lesão na médula. Isto era Está bem. Situações que me aconteciam na altura. Isto era o meu corpo, como eu estava na altura. Eu tinha os braços super as mãos super inchadas. Era super, tinha as mãos super, inchavam-me assim de repente. A mão esquerda, sempre a mão esquerda, o lado esquerdo, foi sempre o lado afetado por toda a situação, e daí não poder ser a meliopatia cervical, porque a meliopatia cervical não é uma doença colocada ao lado esquerdo do corpo, percebem? É degenerativa da coluna vertebral, então vai-te dar ali, a mim dá-me do lado esquerdo, o meu lado esquerdo está severamente afetado. Isto era na altura, eu quando às vezes acordava assim, com caroços enormes assim nos braços, coágulos de sangue, era... Isto foi uma reclamação que eu fiz quando a seguradora meteu as mãos no assunto e eu não podia falar com outros médicos, era terrível. Hoje eu ia ao médico de novo, assim, sem me conhecer, levava os papéis, falava com ele, ele dizia-me, você deve ter uma lesão na médula que lhe dá assim, Eu ia à minha médica, dizia, falei, tinha que falar. Ela, não é verdade, vai lá então. Eu ia lá outra vez no dia seguinte ao médico, o médico até chorava a dizer que tinha que se dado. Tive a alta médica, isto foi a minha impugnação no dia 20 de setembro de 2019. Eu fiz uma impugnação sobre a minha alta médica, deram uma alta médica e eu não aceitei, não concordei, porque eu ainda estava assim. Mesmo depois fui operado a minha hérnia, o médico confirmou que a minha hérnia era enorme e que não mudou. Passei 2 dias melhor, mas aquela coisa que ainda hoje me acompanha. Atenção, não faço tanto assim, mas se estiver mais frio já estou mais de lado. E se estiver distraído, eu vou acabar assim, sozinho. É automático. 26 de setembro. Foi contra a impugnação da minha, como eu vos disse, da minha alta médica. Não gostei, sem sombra de dúvida. Isto é 9 de 9 de 2019. Isto foi no momento em que eles estavam a coagir
também de eu ir para Valência para fazer os tratamentos derivados à meliopatia cervical, a doença degenerativa que os médicos da seguradora me descobriram, e estavam-me a coagir a fazer esse tratamento, quando eu tenho o direito, como cidadão europeu, e como cidadão do mundo, mas principalmente como cidadão europeu, de não concordar ou, mais que não seja, fazer exames. O médico, como eles diagnosticaram uma doença degenerativa, eu, como cidadão europeu, tenho direito de dizer assim: eu quero fazer exames, quero receber outra informação, quero ter, e foi aí que eu me meti nesta guerra infindável, que no meio está a minha vida e principalmente a minha saúde, e um sem o outro não coexistem. A vida sem saúde não é nada. Então tenho pessoas que vivem às custas do meu corpo, tratando-me como um criminoso, como um marginal, quando não é verdade. Então, pronto, então vamos aqui partilhar com vocês o fator legal, o fator jurídico, para também haver uma parte de entendimentos de todos. Como eu disse, hoje este é um vídeo mais longo, será dividido só em pequenos capítulos, mas depois disso decidir-se para o fim. Quando eu vos disse no dia 9/9, mandei este e-mail todo a dizer que não fazia mais tratamentos, porque vocês estão-me a coagir a fazer um diagnóstico que eu não quero, e como já tinha feito uma petição no dia 16/7, e agora isto era outra petição, ia dizer diretamente para a seguradora que não ia fazer, porque vocês estão-me a coagir a fazer um tratamento que não é aceitável no fator que vocês têm que ser claros para mim. Isto é com data do dia 10 de outubro, em que a seguradora me cortou todas as regalias. O que é que se toma de regalias? Eu não tinha regalias nenhumas. Eu, como eu vos disse, tinha que fazer os quilómetros todos antes da operação, para ir à reabilitação, como eu vos expliquei, e depois de sair do hospital, tive que aguardar na instituição, mas no entanto nada mudou, não houve uma ajuda. Eu ia da mesma algumas sessões médicas e não tinha transporte também. Alta por incomparência, foi porque quando quiseram-me levar para Valência, qual foi a proposta da seguradora? Foi pegar em mim e dizer assim: nós descobrimos esta doença, não temos responsabilidades, mas somos pessoas boas, vamos-te mandar para uma clínica em Valência durante uns meses para fazeres tratamento à doença que nós descobrimos em ti. E por esta alta por incomparência, no dia que o táxi me ia buscar, para me levarem de avião, ouçam isto, iam-me levar de avião particular para uma clínica, porque era mais interessante eu ir de avião particular, tudo programado, tudo preparadinho, tipo, vais para uma clínica muito fixe, nossa, fazer um estudo completo sobre a tua doença, e eu não aceitei, porque não é uma doença. Percebem? Não é uma doença, antes fosse. Continuando. Então eles deram uma alta médica por eu não ter ido, o qual eu expliquei os motivos porque é que não ia. Atenção, eu expliquei sempre que eu não ia por não concordar com o diagnóstico deles, e principalmente porque eu tinha direito a não concordar, e outro direito mais de valor, eu tinha direito a pedir um diagnóstico de outro médico. Entretanto, enquanto estas coisas todas fabulosas me aconteciam no País Basco, ser detido, ser acusado de molestar as pessoas quando não o fazia, ser acusado de roubo violento quando não o fui, e a partir daí vocês imaginam como é que a minha vida se foi tornando um bocadinho mais... Esta foi uma das primeiras denúncias contra a seguradora, diretamente contra a seguradora mesmo. Vai começar diretamente contra a seguradora. Ata de denúncia 29 de agosto de 2019. Foi quando eu fiz. Qual foi os termos desta denúncia? Foi. Fiz por. Nesta altura isto foi para juntar, aliás, peço imensa desculpa, isto foi para juntar documentos. Nem vou dizer nada. Foi para juntar documentos. A primeira denúncia que eu fiz, que eu não me lembro qual foi a data que vai aparecer aqui. Eu fiz uma primeira denúncia, qual foi arquivada muito rapidamente,
Não, tenho que dominar isto, não quero folhas aqui a voar. Perco o nível todo. A primeira denúncia que eu fiz, a qual vai aparecer aqui a data precisa, foi arquivada porque não me deixaram juntar os fatores, estas provas fotográficas do meu próprio caderno de marcações que estão adulteradas, não me deixaram juntar isso na denúncia que eu fiz contra a minha seguradora, e na altura foi arquivado no dia seguinte, a quase 2 dias depois foi arquivado, e eu remeti outra vez e depois quis juntar os documentos, ao qual uma senhora que estava a fazer o seu serviço, sem sombra de dúvida, como delegada de justiça, fosse o que fosse, e que fez o seu serviço, sim senhor. Como denúncia a sua mútua. Continuando. E tem sido 2 anos. Não há aqui ponta que se lhe pegue. Não há aqui ponta que se lhe solte. 26 de setembro de 2019. A outra era com 16. Temos que ver aqui as datas, que isto são meus amigos. 13 de setembro. Isto é um amontoar, vocês se imaginam o quanto eu luto todos os dias, que é para não perder o fio à meada, não só com vocês, porque tem que ser muito conciso, tem que ser muito concreto. Como eu vos disse, está montado uma situação que todos os dias, seja eu vá ali ou lá para me denegrir, então tenho que estar muito ciente das datas, no dia que aconteceu, onde é que eu estava, onde é que fui, o que é que eu bebi, o que é que eu comi, não é para me poder justificar e defender, para não deixar uma ponta solta, porque é muito difícil, os humanos estão muito, aliás, estamos com falta de humanos, está muito difícil, está muito, então pronto, é assim. Isto foi quando, como eu vos dizia, eu queria ver as datas, que é muito importante para eu também poder ficar com vocês. Mas este foi 16. Foi quando eu juntei as folhas, me deixaram juntar as folhas à segunda. A primeira, como eu vos disse, foi arquivada por falta de provas. E depois eu fiz uma segunda e imaginem que eu fiz ela hoje e a senhora disse, vai ser arquivada. E eu no dia seguinte, fui lá e consegui juntar estas folhas. Isto foi a minha primeira baixa de fecha de trabalho. Para vocês terem noção, a minha baixa foi dada de leve. O primeiro que me foi dado de baixa de dias foi 189 dias de baixa. Duração da baixa estimada. Largo, mas transmissão de disco intervertebral com mieliopatia regional cervical. Isto foi extraordinário porque foi ali que meteram. O disco intravertebral foi a operação que eu fiz e foi metido um discozinho para substituir o disco estragado. Atenção. Só que, como a minha hérnia estava muito grande, como eu vos expliquei, esse mesmo fez uma lesão na médula. A médula é o conteúdo que está ali à volta, percebem? E ela fez uma lesão na médula. E essa lesão ainda hoje me acompanha. Agora, isto é a parte da empresa. Aqui vamos aqui à minha medicação que eu tomava na altura e que não tomo, desde o diazepam, que era poderosíssimo, mas eu não fazia nada. Dextropropeno, isto é digamos, um alívio central. Depois já começamos na parte melhor. Diazepam, 5 mg. Aí está. Eu quando entrei neste nível, eu pensei, uau, eu nunca imaginei que eu pudesse, não há prazer nenhum. Atenção, eu vou falar isto, é uma brincadeira, mas eu nunca imaginei chegar um dia e poder dizer, rapaz, eu já experimentei essa merda e não me fez nada, metamina, onde é que estás? Onde é que estás? Eu queria encontrar o principal de todos e não está aqui, que era o da morfina, que era, opa, estou mesmo triste, eu tinha aqui uns da morfina que eu tomava, onde é que estás?
Diazepam, não sei. Opa, isto infelizmente não conseguimos manter toda a medida, só tenho uns do Diazepam. 10 mil, aqui já aumentou, o outro era de 5 miligramas, aqui já vai em 10. E estava a tomar morfina, estive a tomar morfina durante muito tempo, depois cortava para não fazer, porque é uma droga também, não é? Química que agarra e pronto. Agora vamos ao fator empresa. Isto foi dividido um bocadinho por segmentos, espero que esteja a existir um bom entendimento, com muita calma. Isto foi uma ideia e um objetivo meu, fazer isto com tranquilidade, para vos demonstrar, não é só à base de vídeo, já há todo um fator legal por trás disto tudo, houve muitos sítios legais, o tribunal, a empresa tinha contrato para simplesmente eu chegar aqui e dizer no dia 19, não, há factos concretos, percebe? E em 2 anos vai-se juntando muita coisa. Isto foi o primeiro contrato laboral na empresa Retroengenharia del Plástico, no País Basco, aí onde também começou toda a situação, porque como eu vos disse, o meu patrão nunca me pagou 30 euros que me devia. Achei uma atitude para quem tem o poder de me agarrar e de me espremer no outro lado, longínquamente, não ter o bom senso de pagar 40 euros, acho que é inumano. Na altura eu estava com a lesão muito recente, foi muito doloroso. Se não fosse as pessoas a ajudarem-me, amigos e estranhos de todo o mundo, teria sido de veras uma situação muito difícil. No entanto, consegui ultrapassar isso com muita ajuda e bondade das pessoas, humildade, solidariedade. Senão, o meu patrão, que tem este poder colossal de ter aqui um grupo de pessoas nesta casa, como eu vou repetir, é sempre isso, para pagas para me fazer mal, não me ter pago 30 euros. Pronto, continuando. Ata de denúncia verbal, 26 de agosto de 2019. Que deseja interpor denúncia por coações contra a empresa-chefe Sr. Manuel. Foi o quê? Foi quando o meu chefe tentou diversas vezes expulsar-me, eu andava assim, e depois num determinado momento fui obrigado a adquirir uma bengala, e o meu chefe depois queria-me expulsar da empresa, porque onde a gente morava era dentro da empresa. E vocês nunca me fez o pagamento, cortaram uma luz, cortaram uma água, e eu saísse agora, roubavam-me comida, destruíam uma casa, faziam-me 30 por uma linha nessa casa onde eu estava, porque era dentro da empresa. E eu depois fiz denúncia. As pessoas do tal passado que eu vos disse, em que tive a situação infeliz, as quais eu admiti que dei a cara, voltou a instigá-las, e com o seu poder colossal, a instigá-las tipo, meta-lhe só medo, sabem? As pessoas vinham e olhavam-me e faziam cara feia. Eu, na benção do Senhor, Ele saberá o dia, não é? Como eu disse, atenção a dizer isto, não é provocar, não é coisa, mas a verdade é essa. E acabaram, porque ele fazia mesmo isso, então era um bocadinho triste. Isto é o Tribunal de Trabalho. Eu fiz a denúncia sobre a falta de pagamentos desse dinheiro, mesmo como me tinham dito na altura a minha seguradora, que eu tinha direito a uma porcentagem muito mínima de baixa, mas tinha, e eles nunca me pagaram nada. Isto é sobre a empresa. Madeira, antiga fábrica Heineken. Antiga fábrica Heineken. 12 de Abril. Isto era eu falar com o rapazito, o Adriano, sobre os pagamentos. Como é que é? Não, sim. Primeiro para o meu chefe. Isto foi no dia 12, ele a dizer-me isto ainda estava tudo bem. A dizer-me, está tudo bem, põe-te bem. E eu disse, chefe, então estou pronto, estou aqui para trabalhar, Sr. Manuel, não vim de Portugal para fugir dos meus problemas, estou aqui para ser mais forte. E ele depois a dizer-me, força, continua, nós queremos pessoas assim. Que horror. No dia 16 de Abril, vejam como as coisas mudam, o ser humano é terrível. No dia 12, éramos quase família, 12, 13, 14, 15, 16, 4 dias depois, o ferro
Além de já me estar a fechar as coisas lá em casa, já não ter luz, que eu já estranhei, o ferro onde foi o acidente foi cortado. Eu vou-vos tentar mostrar com o máximo de precisão, porque com este vento também não ajuda. Isto é a escadaria. Epá, não tenho, a minha mão não vai ajudar muito. A escadaria é aqui. O ferro está aqui. O ferro estava até a meio da escadaria. E esse ferro ficava, e a minha altura ficava precisamente aqui. Para fora. Imaginem, a escadaria ele ficava a meio da escada assim. Pronto. Daí ter sido cortado no dia 16. E nesse dia aí eu percebi mesmo que, oh não, estou feito ao bife. Vamos lixar. E foi mesmo assim. No dia 17 de Abril, estava a pedir as 30 horas, os 30 euros que me deviam. No dia 26 de Abril, vê se fazem o depósito das restantes horas. No dia 20 de Maio, a dar abaixo os papéis da taxa e a falar outra vez sobre as restantes horas. No dia 7, dia 1 de 7 de 2019, a segunda baixa laboral, ia falar uma vez mais sobre os pagamentos que eu nunca recebi, como eu vos disse. Aqui dá para ver um bocadinho melhor, mais perto. A escadaria é aqui. E o ferro está aqui. O ferro era mais comprido, um pouco mais comprido, assim neste design, mas um pouquinho mais comprido. Eu posso garantir-vos, meus amigos, que não acredito na sorte, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui, porque a forma como foi, bateu-me nas fontes. Eu desmaiei automático, foi automático, desligou a luz, automático. Desliguei a luz, como eu vos disse, não teve a ver com sangue, não teve a ver com jorral, foi a forma como aconteceu, sabem? Então, no dia 26 de Abril de 2000 meteram aqui 2018, mas está mal, 2019. Fui ao UGT, ao escádio, o sindicato, que mandaram a baralhar e a comer tempo, a dizer-me, nós vamos ajudar, está tão mal, nós somos do sindicato. Depois não me ajudaram em nada, sou honesto, isso é. Porque, como eu digo, havia um poder, a minha situação deixou de ser saúde e passou a ser política, números. O tal 1% que eu vos digo, para mim, era para eles era 1%, para mim era 99%, era a minha saúde, porque nada paga, não há nada que pague a tranquilidade destes 2 anos que tenho sido tratado como um espião nazi, de um comunismo terrível. Eu não digo que seja, eu quero arranjar a palavra, não é comunismo, é de um racismo tenebroso, é de uma frieza, porque não sou, como eu digo, não sou um maior exemplo da humanidade, mas também não sou uma pessoa que me deite e acorda a pensar no mal. Sou produtivo e não sou merecedor todo este plano terrível que não tem, sem sombra de dúvida, fim de destruir e fazer mal a um outro ser humano que nunca, em nenhum momento, fugia às minhas responsabilidades. Isto foi quando, depois, isto é o Tribunal, Ministério do Trabalho, Imigrações e Seguridade Social, receberam-me no dia 27 de 5 de 2019. O processo depois foi transladado, porque há aquela questão do País Basco e eleições florais, e depois foi transladado. No dia, atenção, porque isto é bom ter aqui atenção a estas datas, 27 do 5 e depois 6 do 8, outra vez outra nova denúncia, porque não tinha recebido o dinheiro e depois o processo tem que ser sempre transladado. Não é? Isto é a ATERP, era a associação que eu vos falei, chama-se ATERP, que é uma parte da Caritas, que ajuda pessoas, etc. Os vídeos que hoje partilho com vocês, e sempre partilhei, tinha muito mais, tinha vídeos de médicos a confirmar a minha lesão, o sintoma e tudo o que envolvia, tudo aquilo que hoje vos digo que tenho, eu tinha vídeos que os médicos confirmavam isso em conversas que eu estava a ter com os médicos. E o meu telefone, através nesta instituição, foi roubado, foi perpetrado o crime dentro da instituição, eu soube quem foi a pessoa, porque houve pessoas
que estavam bem comigo, eu que me dava bem com toda a gente. Isto foi um roubo, como é que a gente diz lá, como é que se diz nos filmes, isto foi um roubo cirúrgico, porque eu tinha todos esses vídeos e um monte de catrefada de áudios, porque eu passado um momento, foi o que eu vos disse, no momento em que percebi que a minha médica estava a destruir a minha saúde para dar a entender que não se passava nada, até ao ponto de eu ter que ser operado de força, porque se fosse pela seguradora eu nunca tinha sido internado. A partir daí eu percebi que tinha que... A minha médica hoje dizia-me assim: doutora, porquê é que eu estou a urinar sangue? E ela dizia: é dos nervos. Doutora, porquê é que eu estou assim? Ela dizia: é do frio. E quando eu falava com o médico, eu dizia: olha, porque é que eu estou a urinar sangue? Olha, porque é que eu estou... Ele falava numa lesão na médica, eu comecei a levar isto muito mais a sério, não é? A minha saúde. E a partir comecei a gravar e digo-vos, imaginem que gravei isto. Se eu não tivesse gravado, como é que teria sido? Percebem? Então... que depois dentro desta instituição foi-me roubado o telefone, eu disse ao Érico: olha, é aquela pessoa, eu tenho fotografia daquela pessoa. O Érico não mexeu um pezinho para me devolver o meu telefone, o que foi roubado dentro da instituição, porque a instituição, como eu vos disse, não a instituição, o Érico estava a fazer o trabalho da seguradora, que era ajudá-los a cortar caminhos que eu fosse e a dar informações que fossem importantes para eles e principalmente a destruir-me qualquer prova que eu pudesse ter do meu bom caráter, etc. Foi no dia que eu vos disse, isto é o original, o crime contra o património, que fui acusado. O que é o crime contra o património? Foi o que eu vos disse. Vives na rua no País Basco, não incomodava ninguém garantidamente, mas fui acusado, é como se fosse um crime contra o património. Não percebi, não estou para discutir política com vocês sobre se é bom ou não. Eu sei a minha conduta e não em nenhum momento tive uma conduta que levasse a aquilo que me acusaram. Aqui foi a angariação de fundos para bens de sobrevivência. As pessoas faziam-me donativos de todo o mundo, recebi mais de entre 1.000 e 2.000 euros recebi de pessoas de todo o mundo. Está aqui comprovativo, tenho 4 páginas, não está tudo repleto, como é óbvio. E houve muitos amigos meus que deram, mas pediram por tudo para não expor, que há pessoas que não gostam. E nem vou falar sobre o respeito a isso, porque eu tenho que se manter um respeito enorme. As pessoas estão a fazer um bem e nós temos que aceitar o que elas nos pedem. Pronto. Isto foi a tal anti-queixa contra a tal denúncia que eu vos disse que sofri, de molestar as pessoas. Isto é denúncia caluniosa e está. Depois já peguei em tudo, porque vi, estavam-me a destruir a minha maior herança, a minha saúde, estavam-me a destruir. Decidi fazer uma denúncia para o Tribunal Supremo Espanhol. Peguei no processo porque eu não sabia esses meandros e investiguei. A oficina de registro e parte do Tribunal Superior de Justiça de Madrid. Fiz uma denúncia e eles pegaram: isto a gente não tem conhecimento. Recebemos por correio deste Tribunal de Documentação de Nelson da Silva e não há constante deste Tribunal nenhum procedimento que haja referência a isso mesmo, procede da sua devolução. Pronto, que eles não receberam nada, o Tribunal, eu não conheço, eu vou ser honesto, eu estava tão desesperado na altura que enviei, como eu disse, podia ajudar Portugal, podia ajudar as diversas instituições e pronto, entretanto me mandei para o Supremo Tribunal Espanhol. Isto foi a carta que eu vos disse, data com 12 de novembro de 2020, que eu recebi do País Basco, através da carta registada, que eu não tive acesso porque foi recambiada, como eu vos disse, e foi essa carta que deu início àquele meu e-mail para a Arteco, que depois me responderam. Não vou mostrar só assim, este é só um nome ali, Caticilena Soares, não vou... As pessoas merecem, se entraram nisto, têm que ter também noção das consequências. E eu, não, como eu vos disse, não é aqui a minha intenção de denegrir, seja a Jaló, seja o Seco, seja o... Não é, mas são pessoas que estão envolvidas diretamente com a minha situação e eu vou, sem sombra de dúvida, falar. Se elas estiverem envolvidas diretamente, eu vou falar o nome, a situação, vou ser específico, não estou aqui para dar ideias, não estou aqui para... talvez, não há talvez na minha história. Eu vou aqui só unicamente, como estou-vos aqui a fazer, demonstrar factos, datas precisas, dias, horas, não vou aqui, não é a história. Apesar da história ser importante, hoje
Tudo é relacionado com o fator jurídico, com toda a situação, desde o primeiro dia até ao final, e vou partilhar isso com vocês. Isto foi a pessoa que eu vos disse, de nome Roberta. Isto foi no dia 3 de 5 de 2020, em quando nós ainda pensávamos em casar, e ela me iludiu que era para a gente casar, e eu andava aí doido no subúrbio a correr. E eu andava aí doido para correr no Luxemburgo para trás para a frente, para o consulado e para toda a coisa de documentação à procura para tratar das coisas para a gente casar. Ela é brasileira, eu já nem sei bem, não, mas é cidadã brasileira, a gente tinha que legalizar as coisas e é tudo muito certo, falha alguma coisa não há hipótese, sabe? Então eu tinha esse medo. Isto já data com o dia 12 de abril de 2021. E isto já era para me mandar abaixo. Olá, tudo bem? Estou precisando de ajuda financeira, não tenho mais quem recorrer. Minha mãe já me ajudou demais, minha dívida está alta. A minha filha mais velha está parada, também perdeu o emprego. Isto era para me fazer culpado, fazer sentir culpado, porque as pessoas aqui, quem enviavam a informação a dizer ele está no ponto. Então, quando eu ficava assim um bocadinho mais forte, ela saía com estas mensagens de me fazer sentir uma culpabilidade enorme e isto destruía-me enormemente. Pediu-me dinheiro, eu desarrasquei-lhe com todo o prazer, como ela chegou-me a desarrascar, mas é assim, ela desarrascou-me uma vez, mandou-me, não prazerando, uma vez mandou-me 50 euros, não é? Eu cheguei lá e isso é mesquinho, não vou falar disso. Isto foi uma das primeiras vezes, não tenho a certeza, com 30 de 4 de 2021 que eu fui à instituição que começou a fazer tratamento para a minha depressão e para a minha recaída, para a minha caída, digamos, eu fumava um chá há uns anos, mas caída no mundo das drogas mais pesadas, caí na cocaína, como vocês sabem, há meses atrás. Graças a Deus fez 3 meses que não tenho nada assim de especial, tive uma pequena recaída de um dia, que eu contei no vídeo, e qual foi o fator dessa, não é disso que nós queremos falar. Quer dizer que desde essa data vão mais de 2 meses em que tenho estado muito ciente, em que estou muito ciente e que estou muito maduro. Tem sido um renascimento duro. Por outro lado, tenho, sem sombra de dúvida, Deus tem-me guiado, os meus amigos continuam-me a fortalecer, as pessoas que veem, que seguem, que podem comentar, é agradecido sempre. Com muita calma, atenção, não é, como eu garantidamente gosto de afirmar isso, não é de nenhum momento a minha intenção de agredir, seja aqui governos, seguradoras, pessoas, mas falar da minha situação que é real e é legal, isto é legal, não há aqui nada de nenhuma desta data foi alterada por mim ou foi, percebem, aqui atenção, é papo reto, mas eu vou-me defender sempre ciente e bem concretamente. É a minha vida, a minha saúde e é a razão, sabem? Então não há problema nenhum. Depois isto foi, como eu vos disse, no dia 30 do 4 foi a minha primeira ida à consulta. Aqui no dia 22 de abril foi quando eu fui falar com o Dr. Paulo Edo, que era um médico psiquiatra. Como eu vos disse, a intenção do diagnóstico que estava a tentar influenciar para mim era de maníaco ou depressivo, como as minhas pessoas aqui em casa, num determinado momento eu fizesse um barulho, passava aqui a gritar, partia coisas, tudo bem, eu fazia um barulho, estás a ficar louco, e então, como eu vi que nesse momento fosse a minha médica, fosse este médico, eu fui lá uma consulta, imagina que eu só não levei estes papéis, documentos, ele disse, fala, e eu contei-lhe tudo isto. Tive uma mulher durante a minha vida para me enganar e isso fez-me ir bem. E ele no final disse, não, você está muito paranoico. Mas dias antes, a minha pessoa aqui em casa, aliás, 2 dias depois, no dia, eu fiz logo um escrito para o hospital a dizer que achei que o seu diagnóstico era um bocado precipitado, porque o que eu lhe contei é factos. Não invalida que um ser humano levar com esta situação, ao tempo que eu levo e da forma que tem sido gerida pelo poder competente, é normal deixar mazelas, mas atenção, uma coisa é desgaste emocional e outra coisa é loucura emocional, e não há nada nestas datas que seja loucura emocional, é desgaste emocional, porque aconteceu e está a acontecer, mas não me tirando da sanidade,
Eu não ando aqui, quando eu desligo os vídeos, não ando aqui aos saltos de macaquinho. Aconteceu naquela vez que eu vos disse que o conteúdo que me foi vendido estava adulterado. Acreditem ou não, mas estava adulterado. Desculpem dizer isto, ponto final, estava. Mas, de facto, não ando aqui, tenho ali a minha tenda, é assim, como pago uma renda, tenho o direito, não vou dormir em minha casa. Eu, sem sombra de dúvida, prefiro estar aqui e passar uma noite de frio do que ser envenenado pelas pessoas que me chamam ao primo, ao familiar. Então, prefiro estar na minha tendinha, não tenho o conforto, mas eu se estiver ali 5 minutos no meu quarto, começam a cair essas partículas que eu vos digo que são altamente pesadas e tóxicas. Eu sinto logo a nível de respiração, a nível de comida. Imagina, se estiver hoje ali o dia todo, já não janto, já não tenho fome, respiro, já não tenho paladar, olfato e paladar perco, e se estiver assim 2 dias a fazer isso, 2 dias não como. Ao fim de uma semana começas a sentir estranho, não tenho fome, e não como já 3 ou 4 dias. Perda de memória destrutiva e assim, imaginem. Eu tenho muito cuidado, vou ali ao meu quarto, estou ali um bocadito, mas tenho que ter sempre as janelas escancaradas e evito, porque eu sinto mesmo, isto que eu vos estou a dizer, quando começo logo a sentir tipo como se fosse um pozinho a cair, e começo a sentir, e depois aquilo da respiração, começa a fazer assim, parece que estou constipado, e eu pumba, já está, certinho, direitinho, e é letal, é uma partícula letal, é uma partícula pesada que eu reparei, e faz cair as gengivas, tira-te o apetite, dá-te paranoia de sentido, não é? Instabilidade emocional. E na altura que isto não estava a acontecer consecutivamente, dá-te uma instabilidade emocional terrível, em que, eu não vou sair daqui, eu tenho medo. E este era o objetivo, era diminuir. Isto é em relação à polícia daqui. Muitas das vezes que a polícia foi chamada, não foi dado papel, foi só tipo de boca. Foi só de boca, muitos destes foi só de boca, as datas. Isto agora está difícil porque ao final de tarde já sabem como é que é. Eu vou inventar aqui o susto de voar, não se assustem. Aqui muitas das vezes que veio a polícia, as autoridades, a coisa foi tipo, não, está tudo bem. Havia sinais que faziam às vezes, como sabiam, não percebiam-se que a minha amiga fazia o que fazia, riam-se das minhas figuras, porque às vezes eu vinha à polícia, eu estava a suar, nervoso, e depois com o tempo eu comecei-me a perceber disso, e as pessoas riam-se aqui, porque era o plano montado, que era para no final dizer, olha o maluquinho, coitadito. E pronto, isto foi só da situação, a primeira situação que me roubaram a porta. Chamei as autoridades, como é óbvio. Está ainda a aguardar. Isto foi de outra situação no dia 27 de 3 deste ano, arrombamento. Isto foi no dia que eu fui ao hospital, no dia 9 do 6 que eu fui, aliás 1 do 6, desculpem, a 3 do 6 que eu fui ao hospital por causa da tal bactéria, a minha primaça que deve estar ali em cima, de Aloia Sato, metia e que me prejudicou gravemente a saúde, em que me fez num mês perder cerca de 5 quilos. Isto foi a denúncia que eu mandei para a polícia judiciária luxemburguesa em relação ao fator de a pessoa me estar a invadir as minhas comunicações, em as pessoas estarem associadas à minha televisão e me terem dito na polícia que, como é um Smart TV, é normal, ao qual eu, discordando, mas não sendo uma área que eu conheça muito, disse ok, mas entretanto também descobri que o meu telefone tinha um Bluetooth duplicado. Entretanto também depois descobri que são as pessoas que moram aqui e que eu sem sombra de dúvida acredito que são as pessoas envolvidas na minha destruição. O primeiro já não está cá, os George também não está, os restantes são todas as pessoas que são pagas de forma a destruir a minha vida e sem sombra de dúvida assassinar o meu caráter e destruir a minha saúde física.
Depois, a denúncia que eu fiz para a Polícia Judiciária luxemburguesa, eu vou ler, que eu já tinha feito através do agente Sheng Zhou. Eu já vos digo o nome porque eu tenho por aqui. Ai, não, anda cá! Isso foi derivado da minha denúncia, como eu vos dizia, só um momento. Que eu fiz à Polícia Judiciária luxemburguesa em relação às invasões das minhas telecomunicações, que acabou com a destruição do sistema operativo de um telefone que eu paguei com o meu trabalho e que é meu e que nunca foi analisado. Eu tinha, imaginem, estava no meu telefone, esse telefone, uma coisa a dizer root, e eu não sabia o que era isso, e fui investigar e descobri que um root é uma situação que muda o sistema operativo. Um root é para dar controle do administrador a uma outra pessoa, uma coisa que eu nunca meti no meu telefone. E pronto, ainda aguardo a resposta dessa parte por parte da Polícia Judiciária luxemburguesa. E pronto, e tem assim, isto é o processo que tem 2 anos, era 1% de uma coisa que é irrisória, que não lembro ninguém. Isto era, como eu vos disse, foi a carta que eu escrevi juntamente com a denúncia, a falar sobre eu ter falado com um agente, que eu vos mostrarei aqui. Na altura falei com um agente, fui à polícia do Grande Ducado sem ser a judiciária. Nesse dia falei, aliás, o senhor agente veio aqui a casa, deu-me esta marcação. Neste dia, a hora que era, foi no dia 14 de 6 de 2021, ele marcou-me, o agente Zheng Teng e o Stock Stefan marcaram para lá estar às 6 da manhã no dia 14. E eu lá estava, dia 14, às 6 da manhã, em qual o senhor agente, eu dei-lhe esses documentos que comprovam que alguém estava a entrar desde a minha televisão. Ele disse que isso era normal, eu não concordei, mas pronto. O outro do RUT, ele disse, sim, depois a gente manda para a Polícia Judiciária. Entretanto, depois eu decidi, por iniciativa própria, enviá-lo também. Este foi de eu ter enviado, quando eu fui à França, isto é o comprovativo de todo o processo que eu deixei no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Ali diz Conselho de Europa, dia 27 de maio de 2021, onde eu fui lá depositar o processo e o qual me enviaram o tal formulário que irei mostrar-vos daqui a momentos. Isto, como diz ali, isto depois tem que compreender que é muito documento, vai perdendo um bocadinho. Ali diz Lux Friends, foi no dia... A data não sei, se não apanhar aqui fico triste, porque elas estão cá todas. Dia 18/5 foi quando eu me enviei, porque a minha porta do quarto está arrombada. Eu agora fiz um gasto de 60 euros, qual foi descontado da conta, porque a porta não fechava nem nada quando as pessoas me arrombaram a porta, e o qual eu aguardo há cerca de 4 meses que a seguradora enviasse alguém para restabelecer a porta, não para fazer como a pessoa que enviaram, para meter ali o remendo, porque a porta o aro está mesmo estragado, então tem que ser mudado tudo. Isto foi o bilhete que eu paguei para ir à França, vir. Pronto, isto é o meu processo, e vamos para finalizar. Vamos finalizar na parte melhor, a parte que eu vos estava a dizer, e é onde nós estamos. Agora estamos em pé. Nós agora estamos em pé, agora estamos neste pé. Qual é este pé, meus camaradas? Este nosso pé é European Court of Human Rights, Corpo Europeu de l'Homme, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Como eu vos disse, não tenho problema nenhum, e será prazer meu entrar
posso dizer departamento médico, num sítio qualquer médico credenciado, digamos, e fazer os ditos exames e comprovar tudo o que eu vos tenho dito há 2 anos para cá, e que se no momento não tratei mais da minha própria lesão foi porque todo o percurso estava a ser manipulado de forma que fosse, se calhar, ao mesmo diagnóstico, o que não de forma alguma é justo nem verdadeiro, e daí tem sido esta pressão do esconde-esconde e de me fazer evitar ir ao médico tanto. Quando eu adquiri estes óculos, estava marcada uma consultação de uma consulta de oftalmologia, a qual, no dia que eu fui saber se tinham uns óculos especiais para fotofobia, a senhora da loja me explicou que sim. Eu expliquei a minha situação, se era possível fazer uma marcação, ela disse que sim. E no dia que eu fui buscar uns óculos que não eram estes, era uma lente especial, mais especial, digamos, e a senhora disse, não, tenho que fazer uma consulta, não sei onde, e pronto, e mudou, e como agora as coisas mudam, é triste. Então, pronto, este vídeo, como eu vos disse, a minha tenda está tão linda, esperem que eu tenho que partilhar com vocês. Pronto, este vídeo é de partilha, é unicamente de meter os pontos nos is, a nível de datas, a nível de factos reais, não é só aqui eu chegar aqui, como tem sido, e isto é importante também, vocês conhecerem a parte dura de todo o processo. Têm conhecido a parte da carne, que sou eu, não é? E do dia a dia, dos vídeos das pessoas que eu meto, e agora é bom vocês também conhecerem a parte que nos acompanha também há 10 anos. Por isso não pensem no momento, eu vou trabalhar, vou ter que trabalhar, vou ter que buscar trabalho, vou ter que contribuir, porque a minha casa não é de bordo. Atenção, em termo médico eu não posso trabalhar, mas é assim, o que não pode em nenhum momento é faltar o dinheiro para a minha renda, o que não pode faltar em nenhum momento é comida no frigorífico, porque a partir daí não há ai que me acude, as pessoas podem ajudar até um certo limite, o resto, enquanto esta situação existe a tal coação que eu vos digo que me afasta do meu direito primordial, terei que continuar a lutar a nível laboral também, do qual eu dou muito graças a Deus de me dar essa força. Por isso não há nada em mim que tenha orgulho em fazer nenhum dos vídeos, como eu vos disse, não há nada em mim que tenha prazer, mas tenho que me defender e vou-me defender com a verdade, como desde o primeiro dia que tive este acidente infeliz, e como até o último dia, o primeiro, o meio, vou continuar sempre com a minha fé inabalável, sem maldade nenhuma. Não há uma única intenção minha, seja monetária, seja como têm tentado, sem forma de dúvida, destruir o meu caráter. Se me ofereceram um amor, e eu na altura saí do País Basco por esse amor, eu acho que não é assim que se prova que uma pessoa não tem caráter, não é? Então, pronto, espero que, acredito no momento, há muitas pessoas a verem, acabam por ver isto. Quero que entendam que não há uma parte em mim que seja ofensiva, não é apontar aqui o dedo, seja ao Jaló, ao governo daqui e dali, é defender-me com veracidade, e agradeço que também que mudem a situação, não é ser de uma forma, de uma resolução para nós não estamos na Guerra Fria, não estamos em nenhum momento assim tão conturbado da história que o assassinato, com a destruição de caráter seja a solução mais viável para um ser humano. Então agradeço que as pessoas tenham um bocadinho mais de compaixão, peço-vos compaixão, não é que tenham um bocadinho mais ou menos, peço-vos compaixão sobre a minha situação, e que não me tirem o meu direito inigualável, porque eu não menti em nada. A qualquer momento eu posso comprovar a minha lesão, todos os fatores, e poderá ser comprovado. Então, um bem-aja a todos, as pessoas, volto a dizer, as pessoas que me têm apoiado é bom, as pessoas que me ouvem também é fantástico. Se algum momento falhar e alguma coisa que eu possa ter dito, não tenho problema nenhum em falar. Espero ter sido concreto, foi para ser conciso, sem muita coisa, foi datas, momentos todos, desde o dia 10 de Abril até o dia 12. Então, uma vez mais, um bem-aja a todos e que se mantenham na fé do Senhor. Obrigado a todos, um abraço.